Hoje você vai saber dos detalhes do mundo do futebol, o mundo dos contratos milionários, aqui no Ponto de Equilíbrio. De acordo com pesquisas do Ibope, o futebol é a maior paixão para 77% dos brasileiros. Nós ganhamos 5 Copas e isso só pode ser resultado dos excelentes jogadores que temos. Mas por que será que os times brasileiros estão tão endividados? E será que vale a pena vendermos os nossos grandes atletas para clubes estrangeiros? Você acha que os jogadores de futebol têm um salário muito alto? Eu acredito que é uma condição comercial, ele vale pelo quanto ele joga e o quanto que ele pode rentabilizar para o clube. Eu acho que tem muitos aí que não merecem nem metade do que ganham para jogar. Por exemplo, eu acho uma discrepância com outros tipos de esportes, né? E também de outros tipos de profissões também, que eu acho que mereciam um salário mais digno, né? É um absurdo esse salário. Sim, acho sim. Proporcional do que eles produzem, acho que sim. Muito alto, altíssimo. E para você, os clubes estão endividados pelo salário dos jogadores? Não só, acho que também muita má administração também, né? Boa parte deles por causa disso, né? Tinha que reformular também isso daí. Eu acho que os clubes eles podem estar endividados por uma gestão. E essa gestão é que dita se o clube vai ficar saudável ou não. Também, que é muito alto, mas na verdade quem paga, alguém paga para eles, então é a administração que é errada, né? Alguns eu acho que não, mas tem alguns que quando fecha o mês, acho que pesa bastante. E você concorda com os clubes que vendem seus jogadores para o exterior ou você acha que eles deveriam segurar seus grandes talentos? Deveriam ficar, né? É que na verdade eles vendem mais para cobrir as despesas do que ficaram, né? Claro que ele faz muita falta aqui no Brasil e ele poderia, de alguma maneira, os clubes teriam tentar segurar. Mas, infelizmente, no Brasil não tem essa condição que os outros clubes lá fora têm em relação ao investimento no jogador. Eu acho que isso é normal, é como você está passando também, é como você fazer uma venda, compra, é normal, exportar, importar, isso daí acho que, enfim, não, se o pessoal acha que tem talento em outro lugar, tudo bem. É questão de administração, acho que é difícil concorrer porque o mercado é mundial, uma mão de obra mundial, então o custo aqui o salário fica alto para o custo do Brasil. Depende, né? Tem jogadores que, às vezes, pelas condições de vida dele, é bom para ele sair para fora do país. No programa de hoje, o pastor Denis Munhoz e seu convidado falarão um pouco mais sobre a vida do jogador de futebol. Você não pode perder. Rinaldo José Martorelli é ex-futebolista brasileiro. Atualmente é presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, da Federação Nacional de Atletas Profissionais de Futebol, a FENAPAF, e da Divisão Américas da Federação Internacional de Futebolistas Profissionais. Rinaldo José Martorelli é membro da Câmara de Resolução de Disputas da FIFA. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos Rinaldo José Martorelli. Ele é presidente do Sindicato dos Atletas de São Paulo. Martorelli, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui. E eu que agradeço. Eu sempre tenho muito prazer. Primeiro, bater um papo com gente agradável como você. E depois falar das coisas, um pouquinho das coisas que a gente faz. É sempre um prazer falar das coisas do sindicato, dessa relação do atleta. É verdade. Eu acho importante porque no Brasil existem algumas místicas. Primeiro, assim, todo jogador de futebol é rico, é milionário, tem um vidão, dinheiro não é problema. E segundo, que o prestígio parece que ele nunca acaba. Ou senão, quando acaba, aí o pessoal fala, tá vendo agora, tá lá jogado, não tem dinheiro para nada. Eu queria que mais ou menos você explicasse. Primeiro, como é a realidade do jogador de futebol médio? Que nós sabemos que é uma minoria que ganha muito. Mas como é a realidade do jogador de futebol no Brasil? A tua colocação ela é sempre muito bem-vinda, né? Porque, primeiro, que nós pertencemos, eu ainda, né, embora tenha feito direito, eu gosto também de dar aula desse negócio chamado direito, né? Eu sou um ex-atleta de futebol. A minha marca é de um ex-atleta de futebol. E a gente ainda carrega o ranço da marginalização. A gente é marginalizado.
como ignorante, como uma pessoa de pouca cultura. E esse por um lado. Por outro lado, um milionário, né? Um milionário que, portanto, muitas vezes não precisa ter os seus direitos reconhecidos, que é aí que nós entramos. Mas, de fato, a categoria hoje, menos de 3% recebe mais do que 20 salários mínimos. 3%? Menos, um pouquinho menos, dá 2,7 mais ou menos. Que é aquela fatia que fica na mídia, né? São os jogadores dos grandes clubes, que toda hora há uma discussão com relação à renovação de contrato, né? Que aí o pessoal fica sabendo de valores. Altos salários, que a mídia insiste em divulgar salário, aquelas coisas todas. Mas existe hoje no Brasil, e é o que a gente vem trabalhando, assim, o futebol ele precisa se reorganizar. Hoje não, há bastante tempo, né? Porque existe uma vulnerabilidade muito séria no futebol, muito grave no futebol. Porque a essência, a raiz, o ponto de apoio, de equilíbrio, que são os clubes pequenos, eles estão numa situação ruim financeiras. Muito por culpa deles mesmos, né? Porque o futebol ele é um meio informal, né, com relações formais. Então, é muito complicado a gente, inclusive, discutir a matéria de direito no judiciário. Muitos juízes entendem, o futebol é assim mesmo. O futebol, teve um caso recente que o atleta estava 7 meses sem receber salário e para poder seguir trabalhando ele abriu mão, né? Ele foi obrigado a abrir mão dos seus 7 salários e a gente sabe, em termos de direito, o salário é indisponível, a gente não pode abrir mão dele, né? Para poder continuar trabalhando. Quando ele recorreu ao judiciário através do sindicato, em primeira e segunda instância, os juízes disseram que é assim mesmo, que não precisa de salário. Porque tem aquela ideia, o que ele ganha em um mês dá para se sustentar vários anos. Exatamente, então, mas ainda que fosse, né? Mas é um direito, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, veja como o direito, ele não é percebido da forma correta, né? Até mesmo vindo de pessoas experientes do judiciário. Imagina o grande público. E aí tem algumas histórias, quando nós conseguimos regulamentar as férias dos atletas, né? Eu tinha que discutir na mídia com alguns repórteres que diziam assim, mas para que o atleta tem que ter 30 dias de férias? E eu fazia uma pergunta só. Se você disser sim, eu renuncio à ação. Você abre mão do seu período de férias? Não dá para abrir, então. Porque é muito fácil no Brasil. O brasileiro, porque o entretenimento, é nosso entretenimento. Quem que não gosta de ficar na televisão? Não, e ele acha que também o jogador está se divertindo jogando bola. Até pode ser, mas é a profissão dele. Mas não está se divertindo. Ele está levando a sério, ele tem que treinar, ele se dedica, ele tem horário, ele tem compromisso. Ele pode até amar, nas férias ele até pode jogar bola, mas é um direito dele os 30 dias de férias. Tem um autor espanhol, Alonso Olea, que em 1977 ele escreveu, ele fez um estudo a respeito dos contratos específicos. Isso é um autor na Espanha. E ele traz uma coisa importante, assim, uma frase que eu uso muito, inclusive nas minhas apresentações. O jogador de futebol não joga, trabalha. Né? E é isso, porque quando a gente vem discutir a respeito de descanso entre jogos, as férias, muitos dirigentes dizem assim, mas você briga tanto pelo descanso do atleta, pelas férias, e chega no final do ano ele vai jogar pelada. Vai jogar pelado com os amigos. Mas ele não está trabalhando, ele está jogando. É brincadeira. Essa é a diferença. Ele não tem compromisso com o resultado, né? Ele não precisa fazer daquilo uma prática, uma produção 100%, porque a vida dele, naquele momento, não depende. Não precisa estar fisicamente perfeito. Exatamente, ele pode parar um pouco, sair do campo. Então, até mesmo os próprios dirigentes não entendem como é que funciona. E são esses caras que lidam com o nosso futebol. É por isso que a gente está na situação que está. O dirigente, via de regra, ele é amador. Ele lidou com a paixão, que ele é um torcedor, ele vira presidente do clube que ele torce, sim, ou ele chega lá totalmente despreparado para exercer a função. Pelo menos até um tempo atrás era assim. Parece que hoje as coisas começam a modificar um pouquinho. O jogador de futebol, ele enfrenta o problema de negociação, de transferência, de venda, de concentração, etc. Você acha que esse profissionalismo que se coloca hoje para o jogador de futebol, se ele fosse aplicado a nível assim, de dirigente, se ele fosse aplicado a nível de administração, melhoraria muito o futebol no Brasil? Muito, muito.
existe aí uma questão central, né? Que é até mesmo o próprio atleta entender a sua profissão, né? O dirigente entender com quem ele está lidando, porque a gente exige que o Neymar seja maduro com 23 anos, né? Exato. Em nenhuma outra profissão isso acontece. A gente exige maturidade no Neymar com 23 anos, tanto é que... nesses últimos episódios... Então, a decisão, inclusive na Copa do Mundo, que ele era um pouco mais novo ainda, de dar a faixa de capitão para ele. Então, se exige, porque o menino é craque, se exige maturidade, e não dá para exigir. As outras profissões, por exemplo, nós hoje como advogados, a gente sabe que um advogado experiente está com 45 anos, né? Que já com 15 anos de profissão. Que a diferença é que o jogador, 35 anos, pratica via de regra, se não acabou, já está numa... Então, mas o dirigente não entende carreira, isso, né? O público não entende isso, nem o atleta entende isso. Né? Por quê? Porque se a gente entender isso, a gente começa a preparar melhor esse meio. E é a nossa grande batalha. Preparar melhor esse meio, fazer com que também o dirigente entenda essa questão do profissionalismo, por que ele tem que se preparar, com quem que ele está lidando, o que significa aquilo, a produtividade vai até onde, o que ele tem que entregar para o público. Né? Enfim, a gente discute bastante, tenta mexer, mas via de regra, a gente tem uma aceitação pela informalidade do próprio público. Então, o que a gente exige numa empresa, a gente não exige no clube de futebol. Principalmente se esse clube de futebol for do meu coração. Então, exige que a empresa pague em dia, que a empresa, né, exige os direitos dos trabalhadores, mas não exige do meu clube. Olha como é louco esse meio. É que é uma relação de consumo, acho que é a mais fiel do mundo, né? Sim. Torcedor e clube. Sim. Eu não conheço nenhum caso, pelo menos, olha, eu torcia para o time A, agora passei a torcer para o time B. Inexiste. Ele vai nascer e vai morrer torcendo para aquele clube. Perdão, pessoal que está vendo, hoje deu uma pegada aqui. Vamos falar um pouquinho da Lei Pelé e dessa modificação que teve. Muita gente fala o seguinte, na lei do passe, o jogador era escravo do clube. Sim. Que eu concordo. Agora, a Lei Pelé ele passou a ser escravo do empresário. Não mudou muita coisa. E muita gente atribui esse fracasso aos clubes do interior, essa decadência de clubes médios e pequenos, em virtude da Lei Pelé. Você concorda? É evidente que não. O projeto que acaba com o passe é meu. E esse discurso mentiroso é que faz com que o futebol continue criando esses problemas. Né? Porque quando a gente fala de escravo, a gente está dizendo que um ser humano não tinha vontade própria. Né? Quando o atleta se filia a um empresário, ele está fazendo de vontade própria. E ele pode sair daquele empresário para ir para outro. É uma opção dele. Se ele está mal preparado para lidar com isso, é uma outra coisa. Né? Agora, o que aconteceu? Os clubes, eles carregavam no passe a grande muleta da má administração. Então, tanto é que o Matheus tem um fato histórico, que o Matheus colocou no balanço, para zerar o balanço do Corinthians, colocou o valor do passe do Rivelino. Era um patrimônio, né? Era um patrimônio. Então, o passe era isso. O clube fazia muita burrada administrativa, como continua fazendo hoje, contrata sem poder, gasta sem poder gastar. Sabe que não vai pagar e contrata. Exatamente. Gasta, não tem freio para isso. Né? Só que antigamente, e como no Brasil a gente tinha, como tem ainda muita, né, mão de obra, pé de obra, negociava 2, 3 jogadores, estava resolvido o problema. Hoje não. Hoje o jogador, ele impõe a vontade dele. No meu caso, não aconteceu. Então, dificultou. E os clubes continuam trabalhando de forma irresponsável como trabalhava há 30 anos, 40 anos atrás. E no interior, o que aconteceu historicamente? E aí eu falo, porque eu joguei nos grandes clubes e joguei nos pequenos clubes também do Brasil. Você começou onde a carreira? Eu comecei no Palmeiras. Já no Palmeiras? Já mesmo? No Palmeiras, no infantil. Comecei na General Motors de São Caetano, que eu sou de lá. Vim para o Palmeiras com 13 anos, fiquei 17 anos no Palmeiras e depois saí, tive que comprar meu passe. Fiquei parado por causa do passe, 1 ano e 7 meses. Você foi um dos primeiros casos a comprar o passe, não foi? Comprei meu passe, depois aí joguei no Goiás, joguei no Náutico, joguei no Paysandu, joguei no São Caetano, sou um dos fundadores do time de São Caetano. Enfim, joguei no Taubaté, no Noroeste. Então, né, eu perambulei por aí e eu conheço as relações, tanto nos grandes clubes quanto nos pequenos. Os pequenos clubes, o que acontecia? A cidade, ela se unia em prol daquele bem, daquela identidade, daquela paixão. Só que com o tempo a cidade percebeu
que os responsáveis não eram responsáveis, né? Então deixou de apoiar, inclusive financeiramente. E esses caras, eles ficavam lá, para a cidade, eles tinham um projeto pessoal. Então, a cidade era importante que ele tivesse uma boa campanha, porque geralmente ele saía... prefeito, exatamente. Deputado. E dane-se o clube. Nunca ninguém cobrou responsabilidade das burradas que ele fez no clube, porque ele tinha que ser um cara competente, fazendo burrada ou não. Era o resultado final só que importava, né? E o futebol continua com essa tônica. É o resultado final que importa. Não importa se você deixou um monte de pai de família sem salário, sem o ganha-pão, sem o sustento para a família. Não importa. É o resultado final. É por isso que a gente está atravessando tudo que atravessa e a gente perde para a Alemanha de 7-1. A história hoje em dia se fala muito do fatiamento do atleta, dos direitos econômicos, etc., do atleta. Então, a empresa tal tem X% de tal atleta, o empresário tem mais tanto, o clube tem mais tanto, etc. Agora a FIFA proibiu, né? Sim. Essa prática. Sim. Só vai manter os contratos que já existiam. Exato. Queria que você explicasse para o telespectador. Proibiu em branco, né? Como é que é esse fatiamento? Porque, de repente, o camarada fala que nem o Ganso saiu do São Paulo agora. Fala, poxa, mas o São Paulo pagou não sei quanto para ele agora... Se não vendesse por 7, 8, 9 milhões de euros, daqui a um ano não ia receber mais nada. Explica pra gente, como é que funciona isso? A gente tem algumas vertentes nesse caso. Por exemplo, o Brasil, para mim, tinha que definir um modelo de mercado. Qual o modelo de mercado do Brasil? Você quer reter os jogadores, quer reter o talento, quer negociar. Economicamente é possível reter? Teve uma época que sim. Né? Até uns 3 anos atrás, nós começamos a repatriar. Bem, Mas, se você pegar a história... Não dá para concorrer com dólar, né? Com dólar, com euro. Com o dinheiro que os clubes europeus recebem da televisão. Então nós somos um país formador e negociador, né? Para isso, tem que fazer o modelo e tem que saber que isso vai acontecer. Agora, o Brasil, qual é outro problema? Que é uma coisa que vai desencadeando a outra. O Brasil está sempre com problemas, os clubes estão sempre com problemas financeiros. Então, quando o atleta começa a despontar, que ele sabe e sabe que esse atleta, depois de 2, 3 anos, ele pode se transferir e sem nenhuma vantagem para o clube, ele, ao renegociar o contrato, ele começa a oferecer valores para o atleta. Hoje, se for te negociar, você tem 0. Então, ao invés de 100 que você quer, eu consigo te pagar 70, mas eu te dou 20% da negociação. O atleta vai e negocia com o investidor. Certo. Aí, numa próxima negociação, ele pega mais 20%, ele negocia com outro investidor. Ou o contrário, o cara quer entrar no futebol, ele sabe que isso dá dinheiro, e ele vem e oferece para o clube que está com problema de dinheiro. Né? Está com problema no caixa. Então, o clube que oferece uma participação na transferência do atleta. Então, o problema do futebol é sempre, a gente vai girar e vai voltar para o mesmo ponto. É irresponsabilidade financeira. O caso do Gabriel Jesus, agora do Palmeiras, me parece que exatamente. Só 25% é do Palmeiras. Exatamente. E é uma coisa... É um rapaz novo, né? Eu faço parte dessa comissão da FIFA que partiu a proibição, que chama de TPO, né? Que é participação de terceiros. E é uma coisa que eu discutia, inclusive discuti com o presidente Marco Polo. Por que a gente não faz diferente? Eu tentei fazer isso na FIFA também, porque isso não vai acabar. Eles estão comprando clubes agora? É hipocrisia. Por que a gente não faz o seguinte? Olha, vamos estabelecer, você quer participar da negociação do meu clube? Então eu vou colocar lá o José, você vai participar. Só que você não vai tirá-lo no meio do campeonato, porque esse era o problema. Eu quero saber a procedência do teu dinheiro, né? O José tem que vai ter que anuir e vai participar. Então a gente começa a regulamentar e dar clareza para a coisa. Mas aí vem a FIFA e opta pelo mais fácil. Proibir. Vamos proibir. E eles estão me parece que ocorreu 1 ou 2 casos aí que eles compraram clubes, né? Sim, os empresários estão comprando clubes pequenos de segunda divisão, do interior, justamente para poder inscrever os atletas, ele faz a transferência da forma como ele bem entender. Quer dizer, não é esse o caminho, né? Eu acho que o futebol, ele sempre... Primeiro que tem aquela prepotência de achar... O futebol acha, né? As federações, a FIFA, que ela pode mandar em tudo. Esse abalo foi muito bem-vindo. Essa história do FBI entrar lá, eu acho que para o futebol foi muito bem-vindo. Foi muito bem-vindo. Deu uma mexida, né? Inclusive na questão da boa governança, da ética. Transparência nas contas.
Então, essa prepotência é que o pessoal do futebol tem que parar com isso. Porque se você conversa hoje com um advogado de clube, é mais fácil falar com o Papa do que um advogado de clube. Porque os caras ficam tão prepotentes. Né? E imagina, advogado de clube, imagina os altos escalões das federações. Tem uns, eu me relaciono muito bem com o presidente aqui de São Paulo, Reinaldo, o mesmo Marco Polo, mas tem gente que impede até o raciocínio, o arejamento para ajudar os presidentes. Então o futebol é uma prepotência, é uma frescura, não se trabalha com humildade, com fazer o que precisa ser feito, entender o futebol como ele deve ser entendido. Né? No meu ponto de vista, também posso estar falando um monte de bobagem aqui para você. O ex-atleta, se fala muito hoje, parece que o atleta já está um pouquinho mais conscientizado da necessidade de economizar, de investir, ele tem uma assessoria melhor, ele investe em mercado imobiliário, em bolsa, etc. Ele se prepara para o futuro, né? Para a aposentadoria. Agora, até um tempo atrás, isso daí não existia, muito pelo contrário, o atleta acabava gastando muito e mal e depois, quando encerrava a carreira, passava por dificuldades. Nós ainda temos casos de atletas, ex-atletas, que hoje estão enfrentando dificuldade? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Como a gente vê também no outro segmento também, que são os artistas, né? Os apresentadores, tem muita gente que quando deixam aquele segmento, porque não se preparam, não tem jeito. Artista, ator, não se prepara, é a mesma coisa que o atleta. O atleta é pior, porque ele sai do cenário aos 35 anos. Um jovem, hoje em dia é um jovem. E sem entender o mundo, e sai de um meio muito informal. A nossa prática dentro do futebol ela é informal. E eu tenho passado isso, tanto é que nós fizemos uma parceria com o Movimento Educatleta, e temos hoje um curso que chama Educatleta, Orgulho de Ser Atleta. Que a gente dá tudo isso. Dá um curso de comunicação e expressão, de coaching esportivo e de educação financeira. E felizmente, tem 30 atletas que vão concluir esse curso, que é um primeiro deles, que é para mostrar para o atleta também que é possível. Você mesmo em atividade, você com pequeno esforço, adquirir conhecimento para mudar a sua vida. Então a gente tem trabalhado bastante nesse projeto, porque a gente tem convênios com faculdades, né, universidades, com escolas, e o atleta não aproveita porque ele fala, 4 anos é muita coisa, né? Eu preciso me dedicar a isso. Eu preciso me dedicar esses 4 anos fielmente para ver se eu consigo juntar dinheiro. Então a gente está conseguindo mudar algumas coisas e mostrar para o atleta que é só através do conhecimento que ele vai conseguir sustentar a vida dele. Né? E em alguns casos, eu tenho discutido isso com os atletas. Imagina, a gente pega 2 casos recentes, o Cristiano Ronaldo e o Messi, que nos últimos 5 anos, 6 anos, foram os melhores do mundo. Né? O Cristiano Ronaldo, assediado pela imprensa, pega o celular do repórter e joga na água. O Messi perde um pênalti na final e diz que não vai jogar mais pela seleção. Então, a gente percebe que emocionalmente eles não estão preparados. Quer dizer, estão com dinheiro no bolso, bastante dinheiro no bolso. Mas muito estáveis. Então, e o que isso representa para uma vida de projeção, né? Uma estimativa de 75 anos de vida? O que isso representa? Então, é isso que eu tenho trabalhado com os meninos. Olha, quanto mais a gente tiver controle da nossa vida, das nossas emoções, do nosso comportamento, mais você tem condição de brilhar no futebol e brilhar fora do futebol. Mas esse é um trabalho de formiguinha que a gente faz, um trabalho de formiguinha que a gente vai apertar. Tanto é que, de tanto que eu tenho gostado disso, eu vou fazer psicanálise. Pra você entender como eu gosto disso. Está se aprofundando mesmo. Eu gosto disso. Então, que é para poder formatar alguma coisa e levar um pouco desse conhecimento para o atleta para fazer com que ele pense a própria vida. Né? Porque o que a gente é hoje, senão a gente, né? O que a gente é? Pensar a nossa vida, a gente se conhecer, a gente tem condição de melhorar a nossa vida e a vida dos outros. Né? Um outro aspecto que muita gente reclama, Martorelli, é que quando desponta algum jovem aí com talento, já nota que tem habilidade, que vai crescer, os clubes reclamam no seguinte, olha, imagina, ele chegou aqui com 14 anos, já com empresário, com procurador, o pai já tinha assinado uma procuração para não sei o quê, a gente não fala mais com o atleta, não fala mais com a família. E parece que hoje as escolinhas dos clubes também enfrentam esse problema, porque o atleta não chega mais sozinho ou só com o pai, com a mãe, ele já chega com uma assessoria. Você acha isso bom ou ruim? Ruim. Mas por que o clube aceita?
Não aceita. Eu tenho discutido isso. Mas aí o outro vizinho aceita. Mas aceita, forma o seu. Forma o seu, se for com 8 anos, com 10, com 7, forma o seu. Entendeu? E traz isso, e cria uma relação de confiança, fica mais fácil. Mas os clubes aceitam, porque na verdade, por trás disso tem muito interesse, que não é do clube e nem do atleta. Tem muito interesse. Não, tem muita denúncia. Inclusive, vou citar até um nome aqui, porque ele fala isso no programa. Já esteve aqui, já sentou aqui, já batemos um papo. Um abraço para o meu amigo Neto, já participou aqui. O Neto fala que tem as informações partem de dentro do clube para os empresários. Olha, espera dia tal que o clube vai estar apertado, vai estar dinheiro para a folha de pagamento. Vem aqui, oferece X por tanto por cento do atleta tal, que esse cara é bom. Ele conhece bem porque ele foi gerente do Guarani, né? Exato. Ele conhece bem. Então, exatamente esse é o ponto. Então, o discurso de que a lei não presta, de que o assédio dos empresários é muito forte e tal, ela tem a ver, mas, na verdade, o ponto nevrálgico é o clube está doente. O núcleo do clube está doente, está apodrecido, e daí que saem todos os problemas. Porque se esse núcleo, se o clube tivesse uma administração forte, com gente preparada, com gente bem remunerada, esses ataques seriam diluídos e ele poderia, né, dar outros direcionamentos que trouxessem rendimentos, frutos, tanto para o atleta quanto para o próprio clube. Então, mas há sempre uma necessidade de desviar o foco no discurso. Esse é o grande problema que a gente enfrenta. A gente não consegue, nesse meio, discutir o que tem que ser discutido. Né? Tem outras... Eu vim de uma reunião agora, há poucas horas, que a gente está trabalhando e está com muita preocupação. Aliás, foi a primeira entidade que levantou essa bandeira com relação à manipulação de resultados, do assédio que os atletas estão tendo de uma máfia oriental. Ah, é verdade? Né? Mas aqui no Brasil? Aqui no Brasil, para casa de apostas na Ásia. Eles estão assediando aqui. Por quê? Porque os clubes estão vulneráveis, os clubes não pagam salário. Coisa mais fácil do mundo é eu te assediar. Você não está sem 2, 3 meses sem receber salário, eu te assedio e você entrega um resultado que eu quero. E nessa entrega eu ganho dinheiro lá fora. E não é só isso. Paralelo a isso, tem essa questão de gente que se aproveita dos clubes para vender profissionalização. Então, eu consigo colocar na sua cabeça que para o seu filho ser bem sucedido, ele tem que ter uma vida profissional, se ainda não tem. Então, eu te peço aí uma taxa de 15, 20 mil reais para profissionalizar seu filho. Está sim disso, que é estelionato. Enfim, a gente vai fazer um trabalho, teve uma reunião agora com a delegacia especializada, a gente tem monitorado isso já, para extirpando isso, mas isso tinha que partir dos próprios clubes. Exato. Né? Então, mas eles estão dentro dos clubes. Olha que louco isso. É o que você falou, o sistema está podre. Né? Então, olha que louco. Então, a gente sabe que afeta o trabalhador e afeta o esporte como um todo, e afeta o empregador também. A gente não... Coisa que eu mais quero, Denis, é que o clube se fortaleça cada vez mais. É bom para todo mundo, para quem vive do futebol, quem vive do esporte. Seria idiota eu achar que eu quero que o clube se exploda. É maluquice isso. Você imaginar que um São Paulo, um Corinthians, um Palmeiras fraco vai beneficiar alguém? Não, de forma alguma. E o Tupã, e o Taquaritinga, todos com condição, com estrutura. Tanto é que tem uma proposta nossa, que é aquela de trazer para cá o sistema de licenciamento de clubes, para poder impor, porque tem que ser assim, infelizmente, impor uma estrutura mínima para o clube, para ele poder participar de competição oficial. Foi o que a Alemanha fez, né? Exatamente. A Alemanha fez. Olha, a UEFA já fez isso. Para você participar do campeonato principal, você tem que ter sub-13, sub-15, sub-17. Departamento médico. Exatamente. Né? Tem que dar condição de treinamentos. Um mínimo, você quer participar disso? É a mesma coisa, eu quero montar uma empresa. Eu tenho requisitos mínimos para poder estar com a empresa aberta. Senão, eles vêm e me fecham a empresa. E no futebol não. No futebol todo mundo acha que pode fazer de qualquer jeito, porque é o time do meu coração. É movido pela paixão. E se não for o time do meu coração, pode chegar ao time do meu coração. Então há uma proteção. E todo mundo admite e aceita essas coisas. Martorelli, queria mais uma vez te agradecer. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Quando o entrevistado é bom, passa muito rápido. E queria te colocar à disposição aqui, já fica o nosso convite para uma outra oportunidade. Eu acho que você trazer esses assuntos que são importantes para a população, para os clubes, para os pais dos atletas, para todo mundo que vive do esporte. E deixar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que você queira passar, fica à vontade. Não, eu que agradeço. Eu te falei, eu tenho o maior prazer do mundo em discutir das coisas que eu gosto de fazer, né? E parabenizar você pelo programa. Obrigado. Agradecer pela oportunidade.
E dizer que o sindicato está aberto para tudo. Né? O nosso lema lá é atender bem o atleta. Se tem atleta que tem problema no Afeganistão, a gente vai procurar solucionar. Pode ser que a gente não encontre sempre a solução, mas que a gente vai buscar, vai. E os atletas daqui, enfim, a gente tem também um trabalho social muito importante, tem lá um núcleo de treinamento para recolocação do atleta no mercado de trabalho, trabalha com os pequenos também, a gente qualifica esse atleta para trabalhar com os pequenos. Isso é muito legal. A gente está trabalhando sempre nessa coisa de renovar e trazer e atualizar a legislação para que a relação de emprego seja um ganha-ganha bom para o clube, bom para o atleta, enfim. A gente tem bastante coisa e está sempre à disposição. Martorelli, obrigado. Foi um Eu prazer que receber agradeço. você aqui. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.